Olá, meu nome é Kátia Rumbelsperge, sou psicopedagoga clínica, institucional e empresarial. Tenho outras formações, mas aqui eu não quero levar em conta isso. Eu vim falar com vocês sobre homeschooling, educação domiciliar ou estudar em casa. Diante desse caos, dessa pandemia, a gente não sabe onde encontrar a verdade. Como eu vou começar a ensinar? Começa com a sua realidade. Porque com a sua realidade, com os seus propósitos, objetivos, você vai conseguir orientar a criança e o adolescente nesse melhor caminho. E para quem gosta de homeschooling, você vai ter uma oportunidade de aprender mais. Como mediadora, eu estarei aqui orientando vocês. Essa é a parte 1, ela não é longa, todas elas serão bem rápidas para não cansar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar, e tocar lá no sininho que vai me ajudar nesse canal a espalhar esse conhecimento, espalhar esse momento onde as pessoas estão perdidas. Eu estou atendendo online pessoas que precisam entender qual é esse processo, como começar. Então, falar de homeschooling é falar de coisa assim bacana, e tem muito conteúdo, que não vai ser o caso agora. Então, nós vamos agora para começar com essa parte primeira aqui, essa parte 1, para que vocês possam entender esse caminho. E vocês encontrarão meu contato depois, lá no finalzinho. Eu vou estar também encaminhando esse material, esse e-book para vocês estudarem, analisarem, me perguntarem, entrar em contato. Vamos comigo, vamos caminhando aí. Então, eu trouxe aqui uns dados sobre a educação domiciliar no Brasil, que é da ANED. 7.500 famílias praticam atualmente. 15 mil estudantes entre 4 a 17 anos. O crescimento, olha, entre 2011 e 2018, está presente nas 27 unidades da federação. Cresce a uma taxa de aproximadamente de 55% ao ano. Então, homeschooling está crescendo cada dia mais e nós vamos aí, continuar nossa caminhada. Aqui está um gráfico mostrando a subida do homeschooling. Esse gráfico aqui eu peguei da net, eu printei, coloquei aqui para vocês saberem. Eu estou fazendo rápido para que a gente possa não se cansar, que eu não canse vocês, né, nesse conhecimento. Aqui tem outro gráfico de crescimento sobre a educação familiar no Brasil. Bem, para que a educação domiciliar no Brasil possa acontecer, é necessário ter uma legislação própria. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Constituição não proíbe a educação domiciliar. Isso aí é um ponto bacana para a nossa vida. Para vocês que querem, papai, mamãe, tutores, praticarem o homeschooling. Então, a educação domiciliar, a partir desse artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está escrito o seguinte: a educação ela será orientada no sentido do plano do desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento e respeito pelos direitos humanos e pela liberdade fundamentais. Também a educação ela promove a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais e religiosos. E os pais também têm prioridade de direito na escolha da educação que será ministrada pelos seus filhos. Voltando aqui, vou colocar aqui meu óculos para falar com vocês. A educação, voltando aqui nesse sentido, ela, para quem tem vontade de começar o programa homeschooling, será orientada no sentido pleno do desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos. Então, você que é papai, mamãe, tutores, é preciso ter assim, noção que vocês agora que tomaram a decisão de educar os seus filhos em casa, precisa trabalhar a personalidade e o caráter dessa criança, desse adolescente. Porque você vai estar tirando de uma instituição, não que ela promova isso, mas vocês estarão com uma grande responsabilidade na mão. E ainda não foi legalizado. Então, parte desse pressuposto que você terá que ter um domínio próprio, uma mente sadia, para orientar e ensinar essa criança, esse adolescente nesse caminho.
Então, se vocês têm essa prioridade de direito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, então vocês estarão sendo responsáveis para ensinar e ministrar uma educação com qualidade, com conteúdo e não com quantidade, mas com a qualidade. E quando você ensina um filho em casa, vocês também precisa estar aberto a aprender também, a aprendizagem. Todas as crenças limitantes, paradigmas, terão que ser desconstruídos da vida de vocês. E a família precisa trabalhar em equipe, em conformidade com a situação real do agora. Mas se você só quer esse momento para aprender, educar seus filhos enquanto a escola está paralisada, é um caminho também. Mas o foco desse trabalho meu é para famílias que querem ensinar seus filhos em casa, educação domiciliar. Então, a ANED é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, ela que começou a pleitear as autoridades para regulamentar a educação no país. Então, aqui estão a regulamentação, educação domiciliar, também chamada de homeschooling, dividiu opiniões em seminários na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Tramita na casa o projeto de lei que é enviado pelos ministros da Educação e da Mulher e da Família e os Direitos Humanos que regulamenta essa matéria. Daqui está o número do projeto. Conforme o texto, que será analisado pela essa comissão especial, os pais de optarem pelo ensino domiciliar terão que formalizar a escolha em plataforma virtual do Ministério da Educação e o estudante será submetido a uma avaliação anual sob gestão do MEC. Não vou permanecer nesse slide. Então, a coordenadora-geral do Ensino Fundamental do Ministério da Educação, Aricélia do Nascimento, esclareceu que o projeto não foi formulado pelo MEC e não é pauta do Ministério em curto prazo, mas ela entende que a regulamentação da matéria deve ser discutida em médio e longo prazos pelos diferentes atores envolvidos. Então, entre aspas, ela colocou, eu escrevi aqui para vocês, não entendemos que é uma transferência da obrigação do Estado da garantia do direito à aprendizagem. Entendemos que é uma possibilidade para aquelas famílias que queiram e tenham condições e possam lançar mão dessa possibilidade. Se a família ela tem condição de manter essa criança dentro de casa aprendendo, então será aceito. Não vou permanecer nesse slide para não demorar muito. Então, tem aqui duas crianças conversando nessa charge. Estou com dúvida. No ensino familiar, tem para casa? Porque, querendo ou não, esse para casa é uma responsabilidade muito grande das crianças e muitas delas não gostam. Eu, mentindo a minha opinião, eu não gostava muito, porque eu aprendo naquele momento da sala de aula. Se eu não aprendo ali, eu não vou continuar na aprendizagem. Eu tenho essa noção. Então, a criança, às vezes, ela tem medo do trabalhinho de casa. E aí, é uma questão que se precisa falar lá na frente e não vai ser agora, mas é só uma charge para que a gente possa pensar. Tem para casa? E para começar, educação domiciliar não é, gente, isso é muito importante, isso faz parte do seu planejamento, é um conteúdo extenso. Eu aqui só estou passando para vocês a introdução, para que vocês possam perceber que educação domiciliar não é um método de ensino. Cada frase dessa aqui, nós vamos ter que trabalhar. Agora é somente uma introdução. Também não é a utilização de um material didático específico. Também não é o simples ato de tirar uma criança da escola. Também não é uma ideologia, filosofia fechada. Não é foco no conteúdo. Não é saber tudo que pode ensinar ao seu filho. Também não é superioridade do currículo sobre o aluno. Também não é uma divisão rígida em séries e nem ensino de matérias compartimentalizadas. Também não é utilizar as mesmas técnicas e equipamentos da escola. Também não é uma escola em casa. Vai muito além. Então, por isso que é necessário que a família trabalhe em equipe, que a família tenha uma qualidade emocional razoável, que todos possam caminhar junto, porque
educação domiciliar, educação em casa, todos aprendem juntos. Isso é. E outra coisa, a educação domiciliar não é que serve para a casa do vizinho, é para a minha casa. É o meu encontro com a minha realidade. O que o vizinho está aprendendo. Se eu moro num prédio de 10 andares e tem vários apartamentos, cada família vai fazer a educação familiar conforme a sua cultura, a sua sociedade, o meio em que vive. Isso é fato. Você não vai tirar cola. Isso não é cola. Você não vai se espelhar no vizinho. Mas você pode ser orientada. Eu trabalho com essa mediação para evitar esses conflitos. Então, o que eu aprendo na minha casa, meu vizinho não vai aprender. A escola é assim. Tem a sala de aula, várias carteiras, aquele conteúdo. Isso é uma escola. É para todo mundo. E aí, partindo do pressuposto, porque tem muitas crianças que não aprendem. Porque cada criança aprende no seu tempo. Eu não aprendo no tempo da minha filha não aprende no tempo do pai e assim por diante. Todos nós temos um modo para aprender aquele conteúdo. E temos o nosso tempo individual. Não se aprende somente no coletivo. É individual. Por que eu falo isso? Como psicopedagoga, eu tenho percebido essa discrepância no ensino. Isso não é de agora, isso é antigo. Isso não é não estou nesse momento para focar nesse assunto, mas sim para trazer vocês assim uma reflexão dessa dinâmica do ensino familiar. Não é o que o vizinho aprende, é o que sua casa vai aprender. É o conteúdo para a sua casa. Então, a educação domiciliar tem seu princípio e acontece quando os pais e ou tutores assumem por completo e por inteiro o processo global da educação dos filhos biológicos ou por adoção. Então, vocês viram aqui, ó. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. Assumem por completo e por inteiro o processo global de educação dos filhos biológicos e doação. Então, é uma grande responsabilidade a educação domiciliar. Não é somente tirar o seu filho da escola e não ensinar. Também, todos nós sabemos que os responsáveis pela educação dos filhos são os pais e os tutores. Quando a educação escolar tornou-se obrigatória em nossa sociedade, houve uma divisão de papéis obrigatória em nossa cultura e sociedade. O que aconteceu? Muitos pais transferiram essa responsabilidade para a instituição privada ou pública. Entregaram. E olha o caos que aconteceu. Tem muitas crianças sendo diagnosticadas, avaliadas com dificuldade de aprendizagem. E o problema não está na criança. E cria um estereótipo nela. Esse não é o assunto desse slide. Vamos deixar mais lá para frente. São deveres dos pais e tutores ensinar, brincando, os costumes, com hábitos, moral, ética, crenças. Quando eu falo isso, não estou falando de uma religião. Eu estou falando com os costumes que uma sociedade, ela cobra daquele indivíduo. Também eu falo da casa, isso aqui, cada tópico desse daqui é um conteúdo que nós vamos trabalhar. A estética onde vai ser colocada essa criança, qual é a missão dessa família, dessa criança, os objetivos, as metas, é necessário um planejamento. Então, tudo isso aqui vai ser focado quando vocês estiverem conversando comigo. Vou fazer vários vídeos e um desses é só assim, para que vocês possam pensar numa educação com qualidade. Primeira coisa, decida se o ensino será dado pelos pais, tutores ou por professores particulares. Analisar se você, pai ou mãe ou tutor, terá tempo para aplicar o homeschooling com seus filhos. A escola, eu não sei como é que vai ser o futuro amanhã dessas escolas que estão paradas, se seus filhos vão retornar, ou se essas escolas vão fechar, se vai permanecer
numa didática de EAD, uma metodologia. Então, é necessário vocês começarem a pensar no futuro, planejar. Será que essa escola ela retorna? Será que meu filho vai estudar por ensino à distância? Então, tudo isso tem que ter um planejamento. Ou vou permanecer sem a escola e só vai ser dentro da minha casa. São tópicos, cada tópico desse é para ser debatido e ensinado. Será necessário contratar um educador, explicador, um psicopedagogo? Tudo para pensar. Será necessário usar 2 ou mais? Tudo isso será avaliado pela sua casa, pela sua família. Organize o tempo disponível, estabeleça um cronograma. Então, uma pessoa, isso aqui pode simbolizar você, seus filhos, criança, adolescente, todo mundo assim, sem saber o que fazer. Então, é necessário ter um planejamento. Organize o tempo disponível, estabeleça um cronograma. Já estou falando, batendo nessa tecla. É importante para a criança ou adolescente, até para um adulto, que haja uma organização nesse estudo, de maneira que fique definido, por exemplo, em qual turno será feito o estudo diário. Será de manhã, tarde ou noite? E em quais dias da semana? Isso aqui é muito importante. Tem criança que ela não se adapta a estudar de manhã. O organismo e o corpo funcionam à tarde. O meu, por exemplo, é assim. Não sou espelho para vocês, mas é só um ponto de interrogação para que vocês possam pensar. Eu só funciono da tarde para a noite. Eu levanto cedo, mas não consigo. Então, não vou criar conflito comigo mesmo. Eu sei que eu tenho tempo. Seu filho também tem um tempo. Ensino domiciliar não é no seu tempo, é no tempo da criança, é no tempo desse adolescente. Por isso, precisa haver um diálogo, uma boa comunicação. Uma comunicação que seja eficiente para todos dentro dessa casa, porque todos estarão aprendendo. Também é importante estabelecer um cronograma, que eu já falei, de férias, pensando quais serão os meses de estudo e os meses de férias ao longo do ano. Olha quanto conteúdo tem aqui e que vai ser preciso trabalhar um por um. Conseguir um bom material é fundamental para que o aprendente aprenda com qualidade. Esse é o ponto em que os pais possuem mais dificuldade, pois acabam indo por conta própria atrás de livros sem estabelecer uma ordem correta ou uma hierarquia de conteúdos. E isso pode atrapalhar bastante o aprendizado. Então, não saia correndo e não busque qualquer tipo de material. Você pode fabricar. Isso tudo eu vou estar assim conversando com vocês e atendendo também no particular. Mas aí parte para a mediação. Eu serei mediadora daqueles que necessitam, durante 30 dias, uma orientação. Eu trabalho online e eu vou ver um valor assim específico que vocês possam dar continuidade a essa gama de conhecimento. Também no grupo eu estarei postando, porque o conhecimento do homeschooling é infinito. Você vai aprender muita coisa e é preciso, antes de tudo, planejar. E somente estar bem. Porque aprender, você aprende com a parte da frente, é com o cérebro. Aprender é coisa do cérebro. Entendam isso. O material não apenas precisa ser bom, no sentido de quantidade e de qualidade de conteúdo, como também precisa ser didático. E precisa estar em uma ordenação correta. Quais os assuntos são pré-requisitos para outros temas. Como eu já falei no slide anterior, você também pode fabricar esse material. Depois de adquirir um material adequado, é muito importante saber aplicá-lo. Muitos livros, por exemplo, apenas trazem o conteúdo, mas você precisa passar para a criança ou adolescente o conteúdo de forma que ela ou ele possa se interessar. Isso nós vamos conversar também. Depois que você já estiver praticando homeschooling, observe se seu filho ou filha está de fato aprendendo, se está absorvendo as informações. Faça os testes, prova, projetos e observe as áreas em que ele ou ela tem mais dificuldade. Eu gosto muito dessa parte aqui de projetos, a pessoa aprende muito mais. Observar o ritmo do aprendizado. Não hesite em aumentar o ritmo do aprendizado para aproveitar o potencial que ele tem. Porque se
você for uma pessoa lenta e ensinar lentamente uma pessoa que é bem acelerada, ela vai desanimar. Eu, por exemplo, quando eu estou estudando e a pessoa é lenta, eu desanimo. Não porque eu não gosto daquele professor, daquele conteúdo. Tem pessoas que é mais lenta e eu sou mais acelerada. Verifique se estão demonstrando dificuldade de aprendizado. Reduz o ritmo e estenda o tempo de estudo até se adequar à necessidade. Tem pessoas que são mais lentas para aprender. Então, o tempo em homeschooling não é cronograma, mas existe um planejamento. Se eu não estou aprendendo agora, então vamos ver o que está acontecendo, se o problema está sendo meu, se está sendo do outro. Essa possibilidade de adaptação é uma das grandes vantagens do homeschooling. Se o seu filho ou filha demonstram certa facilidade em aprender, isso é muito bom você perceber. Existe todo um programa, um protocolo para você poder entender e acompanhar o desempenho e o ritmo dos seus filhos. Aqui estão vários nomes do ensino domiciliar, homeschooling, home education, eu não sei falar de inglês direito, ensino doméstico, domiciliar e familiar. Aqui está o meu contato, também vou deixar no YouTube. Aqui deixo uma frase para você ser pensante. Seremos livres das inteligências encarceradas ou aprisionadas somente quando dar-se-á e através do encontro com o perdido prazer de aprender. Se você um dia perdeu o prazer de aprender, agora você vai restaurar, porque você vai estar com sua criança, com seu adolescente aprendendo. Também não permita que essa criança perca o prazer de aprender pelas suas crenças limitantes, por seus paradigmas, pelas suas dificuldades. Seja lúdica, faça com amor, porque para eu aprender, eu preciso do desejo do outro, para que eu possa crescer. Olhe para dentro de você. Faça uma avaliação, uma análise. Será que eu permito que a minha família, nesse momento de conflito, de caos social, desse isolamento social, nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu permito o prazer de aprender pela falta de comunicação, pela falta do lúdico, da brincadeira, por conflitos emocionais? Nós estamos lidando com uma verdade. Mas qual é a sua realidade? É o momento que você está vivendo. É a sua família. Esse momento que você quer fazer diferente. Faça uma festa da tragédia. Reúna-se em casa. Tenha uma boa comunicação. Ensine, encontre um cantinho. Aprenda a fazer diferença. Desfaça da sua crença limitante. Delete, construa, desconstrua sempre que for necessário. Perdoe. Faça desse encontro uma festa. Quando seu filho for aprender com você, mesmo que ele tenha um estereótipo que já foi construído, seu filho tem dificuldade para aprender, acaba com essa história. Ele vai aprender no tempo dele. Depois, nós podemos até conversar sobre isso. Como psicopedagoga, desperte o prazer de aprender em todos, e você também. Porque para eu ensinar, eu preciso me amar primeiro, para depois amar o meu filho, amar a minha família. Então, conte comigo no que eu puder, no que eu posso colocar minha mão, eu posso ensinar vocês. Vamos ser livres, vamos destravar, vamos tirar esse encarceramento da nossa mente, porque aprender é coisa do cérebro. E o corpo, ele precisa estar bem. Porque se você não estiver bem, você vai somatizar. E os conflitos emocionais trazem doenças emocionais. A neurose, deixa eu só para vocês essa. A neurose dos pais e dos tutores são a neurose dos seus filhos. Eles nasceram sem paradigma, eles não nasceram construindo nada errado.
mas nós fomos colocando vícios. E esses vícios não foram legais. Então, tudo na vida pode sofrer transformação. Então, transformem-se em família. Mudem em família. E se for você e o seu filho, você também pode mudar essa história. Ok? Abraço. No meio desse caos, surge a paz. É no caos que nós encontramos ideias, construímos nova fórmula de vida, nova fórmula de pensar. É no caos que a gente vai encontrar a luz no fim do túnel. E não pensa que essa luz existe, não. Essa luz não existe, porque se existir, você vai desistir. Aquela luz lá embaixo é um sinal que você tem que continuar caminhando. E ela vai se afastando de você. E você vai continuando. Continue. Não desista nunca. Seja um vitorioso ou uma vitoriosa. E construa vitoriosos na sua vida. Ok? Você não está nessa terra à toa. Quando a sua mãe e seu pai te fizeram, independente do caos que foi, Deus escolheu você. Deus lhe deu um corpo. Daqueles milhões de espermatozoides, você conseguiu ultrapassar a barreira e se tornou hoje o que você é, uma pessoa. Talvez você não soube lidar com seus problemas, mas nunca é tarde para começar. É tarde? Nunca é cedo para desistir. Para vocês, qualquer coisa, vá lá no meu WhatsApp. Tchauzinho!